Senhor presidente e senhores vereadores, vereadora Verônica Calor, aqui eu abraço aqui a todos, cumprimento os presentes em plenário, como aqui já falei, abraçar a todo o povo do nosso querido Distrito do Guarani, da área rural, da área urbana, da nossa querida Terra Nova, agradecer a Deus, né, por mais um dia, como sempre a gente está sempre na labuta. Aqui, Vinícius, lhe parabenizar pela explanação que você hoje usou essa tribuna para falar sobre um tema tão importante. Tem todo o nosso apoio, o Maio Laranja. Já participamos aqui de campanha, como falou aqui o vereador Wells, anos atrás. Outros anos a gente não recebeu no convite, mas que a gente sempre é solidário e sempre está de braços abertos para abraçar as causas populares. Dizer da pauta da sessão, aqui eu já adianto e agradeço a todos os vereadores pela aprovação das indicações, a indicação da minha autoria 23, a indicação 19. Já falei aqui da importância do conteúdo que cada uma tem para o desenvolvimento do nosso município. Aqui o vereador Carlinhos falou aqui muito bem quanto à questão da PEC, né, que foi aprovada depois de quase 10 anos, né? Uma PEC de um ex-deputado pernambucano, que apresentou no Congresso, acho que o deputado Danilo Cabral, e é importante, quando se trata de social, quando se trata de todas essas matérias que nessa casa vem aqui há 3 meses debatendo, né, como essa questão da luta dessa bandeira tão importante, das crianças com transtornos intelectual, é muito importante, e aí 1% do orçamento para a ação social já é muito importante para que possa acelerar e sanar muitos problemas que a gente cobra sempre aqui nessa tribuna. Dizer que amanhã é o 1º de maio, Dia do Trabalhador. Eu quero aqui antecipar e parabenizar todos os homens e mulheres que trabalham, que dedicam o seu dia a dia para trabalhar, para doar os serviços às pessoas em todo o Brasil, mas especialmente em nossa Terra Nova. Dia do Trabalhador é um feriado nacional, mas é um dia de paralisação importante, né? Quando a gente traz o trabalho para o nosso dia a dia, quando a gente traz o trabalho na nossa agenda, isso é muito bom. O trabalho, ele é digno em todos os sentidos, seja ele braçal, na caneta, no volante de um carro, onde quer que seja. Ele é positivo, é plausível e merece toda a nossa atenção. Então, a todos os trabalhadores do Brasil, em especial da minha Terra Nova, meus parabéns. Falando em trabalhador, a gente busca, e não tem jeito, a gente sempre traz o agricultor, o produtor na pauta. Mas não poderíamos aqui deixar de falar do agricultor e do produtor e não falar no pescador. Diante da proibição da pesca na barragem Nilo Coelho, e aí um levantamento de uma poluição nas águas da barragem, a gente lamenta muito, e eu tenho sido procurado dia a dia por pescadores que não têm mais a renda, que estão parados, que não estão mais tendo a renda que eles iam tendo antes. Você tem uma ideia, tinha pescador em Terra Nova que pescava, que vendia 80 quilos de peixe, 100 quilos de peixe por dia. Imagine, é uma renda boa. A geração de emprego e renda ajuda todo mundo, ajuda o desenvolvimento do município. E essas pessoas estão paralisadas, sem poderem trabalhar. Então é preciso que haja, né, uma força-tarefa para que traga realmente o que é o problema que está afetando a poluição das águas da barragem Nilo Coelho. É das chuvas, é descarte de embalagens, de produtos como veneno, fertilizantes e outras
é algum lixo descartado, algum lixo sanitário que está caindo dentro das águas da barragem do Coelho, dentro do nosso riacho. É preciso que o município tome as providências nesse sentido. E aí esclareça os pontos. E aí, senhor presidente, eu queria, se possível, que os novos vereadores, nós fizéssemos um requerimento ao Estado para saber realmente, para que pegue o peixe e faça uma análise e diga o que é que está contaminando a carne do peixe, para poder a gente ter uma resposta a esses pais de família que estão sem trabalhar, que estão parados sem trabalhar por conta da proibição que aconteceu. E aí a gente não pode aqui jogar pedra em ninguém, a gente tem que ter os pontos de esclarecimento, de transparência, para saber realmente o que está acontecendo. E aí é onde a gente volta atrás, e aí tem importância em muitos pontos de associação. Isso, a associação dos pescadores, talvez, Antônio Docker, se ela tivesse legalizada, se tivesse a pessoa, né, à frente, para não deixar ela ir por água abaixo, talvez aí poderia até cobrar do município uma bolsa auxílio. Uma bolsa auxílio enquanto está embargado a pesca. Porque existe o chapéu de palha, existe também na região de Itaparica, lá tem o auxílio pesca também. Quando está no período da Piracema, eles recebem. Isso. Então, assim, precisava que os pescadores se organizassem e criassem e reativassem a associação. Mas aí, ilegal, não tem nem como você cobrar nada do poder público nesse sentido. Mas aqui sim. Pode? Não, vereador, pode. Obrigado, vereador Bado, pela parte. Vereador, eu concordo plenamente com Vossa Excelência. Infelizmente, as pessoas, pela dificuldade que têm, eles preferem viver na informalidade. Vossa Excelência sabe que uma associação ela vai tornar os pescadores legalizados. Isso tem uma dificuldade. Eu me disponibilizei, procurei alguns pescadores. Como eu já tenho um trabalho com a associação desde 98 e a gente conhece alguns passos, inclusive conversei com o pessoal na colônia de pescador de Parnamirim para pedir o auxílio para a gente iniciar isso. Mas infelizmente falta informação. Eu vi o colega Denivaldo aqui em uma sessão falando na questão das mães atípicas, na formação de uma associação, a dificuldade, é isso? E eu procurei pescadores e disse que estava à disposição deles para auxiliar na formação de uma associação com pessoas, pescadores de fato, porque se criou uma associação de pescador aqui com pessoas que nunca sabiam nem o que é pescar, e aí a gente tem que botar de fato quem é pescador para fazer parte de uma associação de pescador. Então, dessa forma, com a associação seria sim fácil da gente lutar por eles, para eles terem um auxílio, principalmente num período desse, para estar respaldado pela lei. Mas infelizmente a gente não, eles mesmos não têm vontade, interesse de criar, e aí dificulta o poder público municipal, dificulta o Estado de prestar algum auxílio, porque na informalidade fica difícil do governo, do Estado, dar um suporte. E a gente, mas de qualquer forma, a gente tem que auxiliar, porque a gente sabe que tem pessoas, pais de famílias, que sobrevivem exclusivamente da pesca, mesmo de forma sem ser dentro da informalidade, mas a gente sabe e conheço vários. E me coloco mais uma vez à disposição para criar a Associação dos Pescadores, usar do meu conhecimento que eu tenho junto com eles como parceiro. E é muito importante o tema que o senhor puxou, porque é necessário haver uma solução para essas pessoas que sobrevivem da pesca. Muito obrigado. Com certeza, nobre vereador. Sua explanação é importante nesse meu pronunciamento, né? E dizer que essa informalidade, né, essa falta até de vontade das pessoas, mas aí a gente vê que no meio de 10 pessoas, às vezes 5 não quer, mas 5 é penalizado por conta da preguiça das outras 5 pessoas. É o que está acontecendo. E a gente vê hoje pais de famílias parados, sem trabalhar, né,
por conta da proibição. Então, assim, é preciso, eu não sei como foi feito esse levantamento para detectar essa poluição na água e se foi, qual foi o órgão da saúde, do Estado, do meio ambiente. Pode. Obrigado, Excelência, pela parte. Há uns 15 dias atrás, eu questionei o pessoal da vigilância a respeito disso aí, não era como era que era feito. Aí eles me disseram que a coleta da água para ser examinada, para saber se já pode ser usada, consumida, depende de um recipiente específico que o Estado é quem manda para a vigilância sanitária em Salgueiro, e aí doutor Amâncio, que Vossa Excelência conhece, é quem é o responsável para enviar. E eles disseram que estava esperando esse recipiente chegar para fazer uma nova coleta, porque não pode ser qualquer, não posso pegar vamos dizer, bem chulo, um balde, certo? Tem que ser um recipiente específico, que ele vai pegar uma quantidade certa, uma temperatura ideal, tem muito requisito para poder fazer o exame, para que seja feito de forma correta. E aí, na quinta-feira passada, esqueci até de falar isso na tribuna, eu estive conversando lá na Secretaria de Agricultura Familiar com o engenheiro de pesca, que é o responsável por essa parte, doutor Luiz Otávio. E eu fui cobrar naquele momento a ele a questão de um ofício que eu protocolei ano passado, pedindo que eles fizessem um estudo da quantidade de peixe e de espécie que existe na barragem Nilo Coelho, porque os pescadores estavam desesperados porque não estava tendo como as outras espécies desenvolver, como tilápia, porque a quantidade de pirambeba, de piranha, era enorme. E aí eles estavam desesperados por isso, porque elas não desenvolviam, rasgavam rede. E aí, naquele ofício que eu solicitei ano passado, em março, eu pedia que enviassem, que a Secretaria enviassem predadores para combater a piranha e normalizar, né, a situação. E aí eu fui cobrar ao doutor Luiz Otávio, que é o engenheiro de pesca, essa questão, e na oportunidade eu falei com ele a respeito do recipiente. E ele ficou de me dar uma posição, eu, bem lembrado, vou cobrar. Obrigado, Excelência. Obrigado, vereador, pela informação. E aí eu já adianto a Vossa Excelência para que Vossa Excelência, se puder na próxima sessão, trazer alguma informação, certo? Ou Vossa Excelência quiser até extraoficial também, me comunicar alguma coisa, porque meu ponto de ideia nesse momento, de iniciativa, seria nós fazer um requerimento ao órgão do Estado e pedir esse levantamento com urgência, né, para que a gente possa ter o que mostrar, não só aos pescadores, mas à população que está assustada, e até pelo consumo também de frutas, de verdura, que é produzida com as águas do Nilo Coelho. Então, a gente não pode deixar de maneira alguma se aprofundar isso, né? É preciso que a gente arrume aí um freio urgente para poder esclarecer todos esses pontos e tirar essas dúvidas e tranquilizar a nossa população. O mais a gente sempre aqui ativo, autêntico, trabalhando, trazendo para cá, para essa tribuna, a voz do nosso povo, dizer que nosso mandato ele é para isso, é levantar questões, é trazer para aqui o sentimento do povo terranovense. Então, com esse intuito, a gente aqui se despede nessa manhã, dessa nona sessão, que Deus nos abençoe e que nos proteja sempre. Um abraço.